Hoje ocupo a tribuna deste Senado Federal para expressar o meu ponto de vista sobre todo esse processo de afastamento do nobre colega senador Aécio Neves. E eu faço, senhor presidente, principalmente envolvido por dois sentimentos, senadora Ana Amélia, pela preocupação, senador Renan, e pela esperança. Sentimento de preocupação. Estou muito preocupado com essa grave crise que o Brasil está passando, nos campos da política, da economia, da ética e da moral. No campo econômico, embora se observe alguns sinais de recuperação, o país enfrenta recessão, apresenta percentual de crescimento muito baixo e o índice de desemprego elevado. Além disso, senhor presidente, no campo da política, a nação brasileira observa estarrecida e revoltado um enorme volume de denúncias de corrupção, umas procedentes e outras não, contra autoridades públicas e grandes empresas e seus representantes, desencadeadas e acompanhadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pela Justiça Federal, sobre modo por meio da chamada Operação Lava Jato. De fato, são inegáveis os prejuízos causados ao país pela prática dessa corrupção sistêmica, há muito tempo existente no Brasil, corroendo as instituições, dilapidando o erário e comprometendo o desenvolvimento do Brasil e a qualidade de vida dos brasileiros. Eu também, como todos os brasileiros, tenho lutado e combatido a corrupção, especialmente no meu estado de Roraima, onde décadas políticos inescrupulosos têm roubado dinheiro público que deveria ser aplicado em saúde, em educação, segurança pública, estrada, etc., afetando duramente aquele estado de economia tão combalida pelas próprias condições geográficas, econômicas e diferenças regionais. Resguardo, senhor presidente, resguarda o Estado democrático de direito e respeito à Constituição brasileira. Eu, desde o início do meu mandato, como senador, tenho usado a tribuna deste Senado Federal para denunciar a corrupção e dizer da necessidade de se passar o Brasil a limpo, com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, fazendo as investigações das denúncias contra os envolvidos na corrupção, seja lá quem for, bem como a Justiça julgando e aplicando penalidades aos culposos. Não obstante, tenho me posicionado contra os abusos praticados, com desrespeito às leis e especialmente com violação e de respeito à nossa Constituição brasileira. Temos que combater a corrupção, é verdade, apurar as responsabilidades e aplicar as penalidades aos culpados, mas com rigorosa observância às leis e, principalmente, com absoluto respeito às regras e aos princípios esculpidos na Constituição brasileira, como o devido processo legal, o direito ao contraditório e a ampla defesa, a presunção da inocência e a segurança jurídica, além de outros. Não podemos, senador Renan, acreditar, muito menos defender, que os fins justifiquem os meios. Por isso, tenho sido firme na defesa do respeito à Constituição brasileira e ao Estado de Direito democrático. Ao Estado democrático de direito. Sentimento de esperança. Sentimento de esperança. Na semana passada, eu, como senador da República e como brasileiro, fiquei muito contente e até feliz com a postura do egrégio Supremo Tribunal Federal do Brasil, que numa decisão acertada, embasada na Constituição brasileira,
reconheceu que qualquer medida cautelar imposta a parlamentar que de algum modo crie embaraço ao exercício do mandato deve submeter a apreciação da Casa Parlamentar respectiva. A pressão da sociedade e da imprensa era muito grande, como é hoje, motivadas pela natural vontade de combater a corrupção, para que o Supremo Tribunal Federal não reconhecesse o direito de submissão à apreciação do poder legislativo por meio da casa respectiva das referidas medidas cautelares. Com certeza, senhor presidente, teria sido mais fácil ao Supremo Tribunal Federal ceder à pressão da sociedade e à imprensa brasileira. Ao invés disso, numa demonstração de grande maturidade e elevado senso de justiça, o egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu pelo respeito à nossa Constituição, pela não intervenção do poder legislativo e pelo fortalecimento da nossa jovem senadora Ana Amélia, democracia. A posição firme e madura do Supremo Tribunal Federal, exercendo seu papel de poder moderador, nos traz a esperança de que, apesar da grave crise econômica, das turbulências institucionais que atravessa o Brasil, caminha para se tornar uma nação que respeita a sua Constituição Federal, respeita a sua Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito. Do afastamento do senador Aécio Neves. Antes de manifestar meu ponto de vista sobre o processo de afastamento do senador Aécio Neves, esclareço que o ilustre colega não faz parte do meu ciclo de amizade, do meu partido e nem do meu grupo político. Ao contrário, nas últimas eleições, tanto no meu estado de Roraima, quanto nas presidenciais, estivemos em palanques distantes. Inicio afirmando, como fiz anteriormente, que a aplicação das medidas cautelares proferida pela primeira turma do Supremo Tribunal, que afastou o senador Aécio Neves do exercício do mandato e impôs seu recolhimento domiciliar no período noturno, sem a imediata submissão à apreciação do Senado Federal, configura inegável violação à Constituição brasileira. Antes que tardiamente, por decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, conforme acima mencionado, essa situação foi revestida, tendo referidos autos da medida cautelar sido enviada pela referida Corte de Justiça ao Senado para os fins constantes do que predetermina o artigo 53, parágrafo 3 da Constituição brasileira. Senhor presidente, o Senado Federal, na data de hoje, por meio dessa sessão plenária, decidirá se as recitadas medidas cautelares serão senador Aécio Neves, do exercício do seu mandato e com a imposição do recolhimento domiciliar noturno, ou se as referidas medidas cautelares serão sustadas e tornadas sem efeito. Senhor presidente, a pergunta que se faz é se as recitadas medidas cautelares impostas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal ao ilustre senador Aécio Neves tem alguma necessidade para garantir a aplicação da lei penal ou outra razão de natureza jurídica que a justifique? Essa é a pergunta, senador Renan. Essa é a pergunta. No meu entendimento, que as sobreditas medidas cautelares impostas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal ao senador Aécio Neves não tem nenhuma razão que justifique a sua manutenção, devendo ser imediatamente sustadas para que o referido senador reassuma o pleno exercício do seu mandato do Senado da República, bem como seja ele restabelecido o seu direito de ir e vir sem a obrigação de recolhimento domiciliar noturno pelas razões abaixo induzidas.
O mandato do senador da República foi concedido ao ilustre colega Aécio Neves pela vontade soberana do povo mineiro e salvo razão imperiosa e justificável imposta pela Constituição Federal. O que não é o caso, o referido senador tem o direito de exercer plenamente o seu mandato. As acusações imputadas ao senador Aécio Neves, além de não se tratar sequer de denúncia formulada pelo Ministério Público, sequer foi formulada pelo Ministério Público Federal, deixa margem de dúvidas razoável se houve cometimento de crime de corrupção por parte do senador Aécio Neves ou se trata de um empréstimo feito pelo cidadão Neves ao empresário que reputava ser seu amigo. Senhor presidente, também não se vislumbra, no caso incomente, nenhuma razão que indique que o senador Aécio Neves estiver no exercício do mandato possa pôr em risco a sociedade brasileira, ou muito menos atrapalhar a justiça nas suas investigações. Por outro lado, o senador Aécio Neves sempre foi um líder nessa casa, dos mais respeitosos. Por aqui passaram, sempre honrou seus mandatos políticos, sempre defendeu o povo de Minas Gerais, o mesmo que o colocou neste Senado em 2011, que havia lhe concedido 2 mandatos como governador de Estado e outros 4 mandatos como presidente da Câmara dos Deputados, casa vizinha, do qual ele também foi presidente. Aécio Neves tem uma biografia ímpar. Herdou do avô Tancredo Neves o gosto pela política e suas articulações. Trabalhou desde cedo. Ficou apto a concorrer na envergadura de Aécio Neves, que presidiu até recentemente o seu partido, o PSDB, não pode receber uma punição sem sequer estar previsto constitucionalmente, repito, não está previsto, como se fosse uma reprimenda que um mau aluno receba, que por seus comportamentos inadequados fica de castigo no canto da sala, de costa. Aliás, nem castigo para maus alunos hoje em dia não existe mais. Terão efeitos pedagógicos. Então, por que esse Senado da República deveria concordar com essas estranhas e despropositadas punições, como de impedir o livre tanto do senador Aécio Neves à noite? Isso soa com certa estranheza. Até porque quem conhece a política plenário, senhor presidente, e sessões deliberativas costumam durar horas e varar noites e noites adentro. Além disso, o precedente ou não das imputações que pesam contra o senador Aécio Neves serão apuradas no decorrer das instruções processual perante o egrégio Supremo Tribunal Federal, respeitando os princípios constitucionais retroaludidos, especialmente do devido processo legal e do direito ao contraditório. Ele tem direito ao contraditório, senador Renan. Não se pode caçar um senador sem o direito do contraditório. E a ampla defesa, e não por meio de medidas precipitadas, esquisitórias. Já terminando, senhor presidente, meus colegas senadores, minhas colegas senadoras, resta-me responder a tudo isso, decidindo pela imediata sustação das medidas cautelar, para garantir ao senador Aécio Neves, senador da República por Minas Gerais, o direito de exercer plenitude do mandato que lhe foi concedido pelaquele povo. E já fechando, senhor presidente, eu aqui mantenho a minha coerência. Quando foi da prisão do senador Delcídio, teve 13 votos, senador Raimundo, 13 votos para ele não ser preso. 13, 59 contra, e eu fui um que fui contra. Não para defender o senador Delcídio, talvez não para defender o senador Aécio, ao contrário de que disse agorinha aqui, um que é a favor da decisão da primeira turma, mas para salvar essa casa institucionalmente, para salvar essa casa, os poderes são harmônicos. Essa casa, senador Renan,
Essa casa não é um Big Brother que você tira por ser mais amigo ou menos amigos. Essa casa não é um jogo. Essa casa é a maior casa legislativa do Brasil, que aqui se faz as leis e aqui se cumprem as leis. E eu estou cumprindo a Constituição brasileira. É um absurdo fazerem o afastamento do senador Aécio Neves. Isso contraria até a decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente.